Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula dessa unidade. Como utilizar a ferramenta Seletor de Equilíbrio de Branco. Nessa unidade, você vai aprender todo o processo de temperatura de cor e, automaticamente, como você trabalhar no balanço de branco. Então, observe bem que essa imagem que eu tenho aqui, ela representa isso muito interessante. Agora, antes de iniciar, eu quero que você entenda primeiro como é esse processo de temperatura, né? Como é que você pode brincar com a temperatura da sua foto e também com o equilíbrio, né? Esse balanço do branco, né? Que danado é isso, Moisés? Olha só, lembra que eu já falei para você, desde o início aqui desse curso, de que o subpainel básico ele vai ser a sua base realmente essencial para começar a construir uma edição na sua foto. Então observem que dentro do meu subpainel básico, mais especificamente aqui, ó, nessa caixinha, eu tenho aqui, ó, EB. EB é equilíbrio de branco. Então ele está dizendo para mim que esse equilíbrio de branco é o original, que foi feito do momento do clique. Beleza. Dentro dessa caixa do equilíbrio de branco, eu tenho aqui um controle chamado temperatura e um controle chamado colorir. Temperatura de cor é você informar para o Lightroom se você quer que a sua foto ela esteja mais fria ou mais quente. Consegue entender bem isso? Foto mais fria e mais quente? Vamos ver aqui na prática. Não seja tímido. Faça o mesmo processo que eu. Pega aí no Lightroom e ó, quero deixar a foto mais fria. É deixar a foto com esse aspecto mais azulado, né? Uma foto mais fria. Mais quente, evidentemente, que eu vou colocando aqui para o lado direito e a foto vai ganhando mais força. Ela vai ficando mais quente. Como é que você pode trabalhar esses dois processos? Isso vai depender única e exclusivamente de você como autor. Em algumas situações é interessante você deixar a foto mais fria? Em outras, já não faz sentido, né? Depende muito do cenário que você fotografou. E claro que muito dessa temperatura ela está totalmente ligada ao balanço de branco. Então eu vou dar 2 cliques aqui, vou zerar, tá vendo? Zerei. E aí é que você, para facilitar esse processo de ter um controle melhor dessa temperatura com relação ao balanço de branco, existe a ferramenta que é o seletor de equilíbrio de branco. Quando é que ela está aqui? Olha aqui, ó. Seletor de equilíbrio de branco. Tecla e atalho W. Então o que é que você faz? Dá um clique nela. E quando você clica, qualquer ponto que você for passar, ele vai estar informando para você uma escolha de um tom neutro. Então você observe que dentro desse quadrado flutuante, eu tenho o R, o G e o B. Então ele está dizendo para mim que nesse ponto específico aqui, eu tenho um red de 99,6%, um green de 99,6% e um B de 99,6%. Afinal, estou clicando, passando o cursor do mouse numa área bem branca. Se for passar aqui numa área mais escura, você vai observar que já muda totalmente o red, o green e o blue. Ó. O red 49,2, o green 50 e o B 57,6. É claro que a diferença dessas tonalidades vai de acordo com o que você quer aplicar. Se eu clicar nesse ponto aqui, evidentemente que eu vou ter um equilíbrio de branco diferente. Vamos fazer o teste? Vou dar um clique. Ó. Olha só como ele ficou. Bem diferente. Quer ver como é a diferença? Barra ao contrário do seu teclado. Olha o antes e olha o depois. Tá vendo como o equilíbrio de branco foi diferente quando eu escolhi esse ponto aqui? E você vai reparar isso muito bem dentro da caixinha do equilíbrio de branco, onde a temperatura de 0 passou para 17 e o colorir de 0 para -5. Então, observe que ao escolher esse ponto aqui, eu proporcionei que o Lightroom me mostrasse qual é a temperatura que eu poderia alcançar clicando nele. O que foi que o Lightroom informou para mim? Mais 17.
E mais 17 é o quê? Uma foto que me dá um aspecto mais quente. Lado direito, mais quente. Lado esquerdo, que é o negativo, mais frio. Ok até aí? Tá tranquilo para você? Vamos lá, dando continuidade. Isso aqui foi o que eu escolhi. Vamos partir do princípio de que eu não estou satisfeito. O que é que eu vou fazer? Vamos tentar decorar um pouquinho a tecla de atalho, mesmo eu falando para você de que não se agarra a isso logo agora, mas como apenas uma informação para você, tecla de atalho do meu seletor de equilíbrio de branco é o W. Já estou com ele aqui ativo. Ó. Pressionei o W no meu teclado, já estou com ele aqui. Bom, talvez você pergunte, mas por eu ter clicado e escolhido esse ponto, isso me impede de eu clicar e escolher outro ponto? Não, não impede. Você pode escolher quantos quiser. Por exemplo, eu vou colocar nesse ponto aqui. Acho que aqui está interessante. Vou clicar aqui, ó. Ele já me dá uma redução de mais quente, né, que estava 17, ele agora está me dando uma configuração de 2. E eu consigo observar o cenário aqui, ó, antes e depois. Ó, pouca coisa modificada nesse equilíbrio de branco. Vou pressionar mais uma vez a tecla de atalho W. Tá? Vou escolher, por exemplo, esse ponto aqui. Vou dar um clique e olha só. Como eu escolhi algo muito branco, e o branco ele quase que não dá muita diferença, olha o resultado aqui, ó, mais 1 e menos 3. Então, para essa foto aqui especificamente, eu gosto muito, né? Posso até escolher ó, algo bem mais leve aqui, ó, pegar mais ou menos aqui, botar nesse ponto aqui, plim, ele me dá um resultado bem interessante. Aí você talvez pergunte para mim, Moisés, por eu clicar em um determinado ponto e o Lightroom me dá essas configurações, eu tenho que necessariamente ficar preso a ele? Não, você não tem que ficar preso a ele não. Pode ser que você goste do resultado que o Lightroom apresenta para você. Isso aí já é um outro princípio. Agora, se você gostou e quer continuar, beleza, vida que segue, você vai realizando outras ações. Contudo, se você achar que não está interessante, aí o que é que você faz? Vem e diz assim, ó, vou utilizar aqui o meu controle de temperatura e vou aumentar um pouquinho mais ele, vou deixar mais ou menos aqui com 21. Esse colorir, você pode fazer o teste, ele está dando aqui uma situação de menos 5. Se eu puxar ele mais, olha como vai ficar bem esverdeado, então não é interessante. Se eu puxar ele mais para a direita, o magenta vai se destacar muito, também não é tão interessante. Então você pode continuar com a sugestão que ele deu do menos 5, ou simplesmente dar 2 cliques e deixar ele zerado, só para ficar assim. Isso é uma base, é um princípio. Particularmente, eu gosto muito dessa situação, mas eu ainda vou dar uma olhada aqui ó, no antes e o depois. Ó. Antes, depois. Bacana, legal. Bom, eu posso encerrar a aula por aqui, porque você já está tendo toda uma base de como funciona a caixa do equilíbrio de branco, contudo, como aplicar o uso da ferramenta do seletor do equilíbrio de branco. Tecla de atalho, W. Mas eu quero estimular você a ser curioso. Fiz esse princípio aqui e já consegui controlar o meu equilíbrio de branco. Como é que eu posso estar melhorando ainda mais essa fotografia? Utilizando a minha caixa de tom. Dentro da minha caixa de tom eu tenho exposição. Será que é interessante aumentar mais essa exposição? Será que é interessante diminuir um pouco mais ela? Tudo isso depende de você. Você é o autor. É você que vai analisar a foto. Dessa análise, você vai ver se é interessante aumentar ou diminuir essa exposição. Afinal, a construção da ideia, daquilo que você imagina que é interessante para a sua audiência, né, você vai ser construído aqui, vai tudo ser construído aqui dentro do Lightroom. Então, ó, deixa aqui um pouquinho aqui, ó, menos 20, aumenta um pouquinho o contraste. As áreas de realce que trabalha nas áreas claras, você pode, por exemplo, aí vai uma dica aí, super dica aqui nessa aula, pessoal. Pressiona o Alt ou o Option, se você tiver no Mac. Quando você clica nele, olha só o que acontece. A área de realce, as áreas estouradas. Se eu colocar para a minha direita, eu vou, né, eliminar essas áreas estouradas. Se eu colocar para a direita, eu vou, né, deixar elas bem chatinhas, bem estouradas. Não é interessante. Então, ó, já sei que menos 18 é o ideal. Então, venho aqui, ó,
começa a trabalhar um pouquinho, menos 18, menos 31, 32, começa a observar isso. E claro, de acordo com esse processo, eu vou construindo. Áreas de sombra, mesmo procedimento. Pressiono Alt ou Option, e ó, quando eu pressiono ele diz aqui, ó, tom redefinir. Então, ó, dou um clique, olha só as áreas. Se eu puxar para a esquerda, vai estar estourando. Se eu colocar para a direita, ele vai minimizando. Então, aqui, ó, eu posso estar abrindo. Agora, será que é interessante eu abrir essas áreas de sombra ou como elas estavam aqui, ó? Será que é interessante? Bom, vamos colocar aqui mais ou menos um 6, apenas como base. Esse branco, não vou mexer nele porque a área de realce já me entregou o resultado. Áreas de preto, será que é interessante mexer? Olha só, se você quiser suavizar mais essa área aqui, né, você pode brincar um pouquinho com ela. Gosto muito dessa caixa presença porque claridade você trabalha com as áreas de contraste que não foram tão contrastadas no momento do clique. Então posso vir aqui, ó, abrir um pouquinho mais. Olha só como fica bem interessante. Ok, pessoal? Então tá aí. Espero que vocês tenham entendido como funciona a ferramenta de seletor de equilíbrio de branco. Muito simples. Está aqui, tecla de atalho W, para você configurar o equilíbrio de branco na sua foto. Lembrando, para encerrar a aula, quando você consegue definir o equilíbrio de branco, automaticamente vem a sugestão da temperatura. E essa temperatura, você como autor vai definir se é interessante essa sugestão ou não. Se não for, modifica e tenta encaixar o melhor ajuste para a sua foto. Tá legal?